Olá a todos! O assunto da aula dessa semana continua, de certa forma, abordando as leis de Newton, porém eu vou pegar uma situação particular dessas leis, isto é, eu vou pegar uma aplicação da primeira lei de Newton, onde a força resultante é igual a zero, e os corpos estão em repouso nessas situações. Além disso, eu estou analisando agora situações onde esse corpo vai estar imerso em fluidos. Entende-se por fluidos, líquidos e gases. Então, eu estou começando aqui a falar com vocês de um estudo de uma parte da física chamada estática dos fluidos, também conhecida como hidrostática. A maior parte dos livros começa esse assunto falando de alguns princípios, de algumas leis e algumas definições antes de começar a falar em forças. Eu estou começando o assunto de uma maneira um pouco diferente do que está no livro didático, porque eu estou começando primeiro a analisar as forças e depois eu falo de alguns outros princípios, como o teorema de Stephen, como prensas hidráulicas e assim por diante, tá? Mas tudo isso é apenas uma estratégia que eu estou adotando com a turma de vocês, ok? Esse assunto está em qualquer livro de física e no índice talvez vocês encontrem na parte de hidrostática com o tema empuxo. Então, eu vou analisar comportamento de corpos mergulhados nos fluidos, imersos em fluidos. E eu estou começando pelo teorema de Arquimedes. Para entender o teorema de Arquimedes, eu vou pegar uma situação mais simples possível para definir o conceito de empuxo. Eu estou pegando um recipiente com um líquido e eu vou colocar dentro desse recipiente que tem um líquido um corpo. Algumas coisas podem acontecer com esse corpo. Se eu pegar esse corpo e abandonar ele na superfície livre do líquido, pode acontecer deste corpo afundar. Pode acontecer de eu pegar esse corpo, colocar esse corpo no fundo desse recipiente, abandonar ele aqui no fundo e esse corpo subir. Ou ainda pode acontecer de eu pegar esse corpo, colocar ele dentro do recipiente e ele permanecer parado. Para eu saber se ele vai afundar, se ele vai subir ou se ele vai permanecer parado, eu preciso saber as forças ou então eu preciso saber a relação entre a densidade do corpo e a densidade do líquido. Se o corpo tiver maior densidade do que o líquido, esse corpo vai afundar. Se o corpo tiver uma densidade menor do que a do líquido, ele vai subir. Se esse corpo tiver uma densidade semelhante à densidade do líquido, ele vai ficar parado em qualquer posição que eu colocar ele. Então, se eu souber as densidades, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer com esse corpo quando ele estiver mergulhado no líquido. Porém, o que eu quero aqui é analisar as forças que estão envolvidas na situação. Então, quando eu coloco esse corpo dentro do líquido, eu estou pegando uma situação em particular, uma situação onde eu posso colocar esse corpo em qualquer posição e ele vai permanecer parado, ele vai permanecer em repouso. Quando eu coloco o corpo aqui dentro desse líquido, minha figura tem um erro, né? Porque quando eu coloco o corpo aqui dentro do líquido, o que eu observo? Eu observo que o volume do líquido sobe nesse recipiente, tá? Então, o volume do líquido não permanece o mesmo. Quando eu mergulho o corpo, o volume vai subir. Quanto que esse líquido vai subir? Esse líquido vai subir exatamente numa altura cujo volume do líquido que vai ficar aqui em cima corresponde ao volume do corpo que está imerso dentro desse líquido. Como eu enfiei um corpo praticamente inteiro dentro do líquido, esse líquido subiu de tal maneira que o volume que vai aparecer aqui em cima, deslocado, corresponde ao volume do corpo que está imerso no líquido.
Então, isso é uma das coisas que a gente também sabe que acontece na prática. Quando eu coloco um corpo dentro de um líquido, o volume desse líquido não muda, porém, eu tenho um deslocamento do líquido, né? Por quê? Porque aquele espaço que era preenchido pelo líquido agora está preenchido pelo corpo. O líquido que estava aqui, portanto, se deslocou e passou a ocupar uma outra região dentro do recipiente. Então, mergulhei um objeto aqui dentro e eu observo que nessa situação em particular, que eu estou analisando, que é a mais simples possível, esse corpo permaneceu parado. Pode ser parado em qualquer posição. Eu escolhi uma posição aqui bem próximo à borda da superfície do líquido. Se ele está parado, a densidade desse corpo corresponde à densidade do líquido. A situação mais simples possível que eu tenho para fazer análise. Em estática dos fluidos, coloquei um corpo que está permanecendo aí parado. Se eu for desenhar todas as forças que existem no corpo, eu vou observar que esse corpo, como ele tem massa, ele está sujeito à ação da força gravitacional, portanto, ele tem peso. A força-peso eu desenho na vertical para baixo. Essa força é uma força de campo, ela existe por causa do campo gravitacional da Terra. A reação dessa força está lá no centro da Terra e eu não estou desenhando a reação da força-peso. Como o corpo está em contato com o líquido está aplicando forças sobre esse corpo. Então, eu tenho uma ação do líquido sobre o corpo. A reação está no líquido, mas eu não estou desenhando as forças no líquido, estou desenhando apenas as forças que atuam no corpo. A força que o líquido faz sobre o corpo, nós chamamos essa força de empuxo. Então, tem uma força do líquido empurrando o corpo para cima, na vertical para cima. Empuxo. Tem força do líquido aqui nas laterais também, porque o líquido também está em contato nas laterais. Mas eu sei que a soma dessas forças vai dar zero nas laterais. Por que eu sei que a soma dessas forças vai dar zero? Porque eu coloquei o corpo aqui dentro e ele não se deslocou na direção horizontal. Pode ocorrer um deslocamento na vertical, mas se ocorrer um deslocamento na vertical, é porque uma dessas forças aqui é maior. Se o peso for maior do que a força do líquido, o empuxo, o objeto desce. Se o empuxo for maior do que o peso, o objeto sobe. Mas, como eu estou analisando uma situação em particular, onde eu coloquei o objeto dentro do líquido e ele permaneceu parado, isso significa que o vetor força-peso e o vetor força de empuxo têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, eles se anulam. Então, quando eu somar todas as forças atuando sobre esse corpo, a soma de todas essas forças vai dar zero, o que implica que esse corpo está em repouso. Portanto, eu posso dizer que o módulo da força-peso é igual ao módulo do vetor força de empuxo e tem que ser igual esses módulos para que ele permaneça parado. Então, vejam como eu estou escrevendo. O módulo do meu vetor empuxo, é uma força, é igual ao módulo do vetor peso, força-peso, força gravitacional. Portanto, se eu for calcular o empuxo, eu vou calcular ele do mesmo jeito que eu calculo o peso. E como é que eu calculo o peso? Massa vezes aceleração da gravidade. Então, eu posso calcular o empuxo usando o conceito de massa e aceleração. Porém, eu vou trocar essa letra M, que corresponde à grandeza massa, por uma outra grandeza física que me interessa em hidrostática, porque eu sei que o corpo afunda ou o corpo flutua dependendo da densidade. Então, eu vou fazer aparecer, ao invés de massa na expressão do empuxo, eu vou fazer aparecer o conceito de densidade. O conceito de densidade vocês já devem ter visto na disciplina de Química. A densidade é uma grandeza que relaciona a massa com a dimensão na qual essa massa está ocupando.
Se eu fizer uma análise da distribuição da massa num comprimento, que eu vou chamar de L, eu chamo essa densidade de linear. Se eu observar como é que a massa se distribui numa determinada região, numa determinada área, eu chamo essa densidade de densidade superficial. Se eu for analisar como essa massa se distribui num determinado volume, como é que ela se distribui em 3 dimensões, eu chamo essa densidade de densidade volumétrica. Então, eu estou pegando aqui o conceito de densidade volumétrica, que vocês já ouviram falar em aulas de química, para definir uma expressão para o empuxo. Isso é, para definir uma expressão onde a força do líquido está relacionado com a densidade, tá? O volume está dividindo, na minha expressão da densidade, ele está dividindo a massa. Eu vou pegar esse volume e vou levar ele para o outro lado da minha expressão. Portanto, eu vou ficar com densidade vezes volume igual a massa. Então, massa do corpo igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Por que tudo isso em relação ao corpo? Porque o empuxo é igual ao peso do corpo. O empuxo é a força que o líquido aplica. O peso é uma força do tipo gravitacional. Troquei o M por densidade vezes volume e fiquei com a expressão empuxo igual a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a aceleração da gravidade. Como eu peguei uma situação particular onde esse objeto ficou parado, o que eu sei? Eu sei que a densidade desse corpo, para que ele fique parado, é igual à densidade do líquido, senão ele não ficaria parado. Então, eu vou substituir essa densidade aqui pela densidade do líquido, pela densidade do fluido. A gravidade continua na minha expressão. Esse volume é o volume do corpo. Mas eu peguei uma situação onde o volume do corpo está todinho imerso no líquido. Portanto, o volume desse corpo é exatamente o volume do líquido que estava aqui. Aqui tinha líquido. E o líquido que estava aqui tem o volume do corpo, mas ele foi deslocado. Então, eu estou trocando na minha expressão aqui o volume do corpo pelo volume do líquido que foi deslocado. Então, eu mergulhei um corpo. Quando eu mergulhei um corpo, o líquido subiu. Quanto subiu de líquido? Subiu exatamente a quantidade equivalente ao volume do corpo que está imerso aqui dentro. Portanto, eu estou escrevendo uma expressão para o empuxo que agora não está mais relacionada com o corpo lá do início. Eu escrevi agora uma relação do empuxo que está relacionando grandezas do líquido, densidade e volume. E aí, eu parti de um caso muito especial para fazer isso. Se empuxo pode ser escrito desta forma, neste caso particular que eu adotei, onde a densidade do corpo é igual à densidade do líquido, onde eu coloquei o corpo e ele permaneceu parado dentro desse líquido, se isso é válido nessa condição, isso é válido em qualquer condição que eu for analisar corpos submersos em líquidos. Então, com isso, eu defini uma expressão para calcular a força do empuxo, densidade do líquido, aceleração da gravidade e volume do líquido deslocado. Para que esse empuxo esteja em newtons, a unidade dessa densidade tem que ser quilogramas, unidade de massa, por metro cúbico. A aceleração da gravidade tem que estar em metros por segundo ao quadrado e o volume tem que aparecer em metros cúbicos. Se eu estiver trabalhando com essas unidades de medida, o empuxo sairá na unidade da força no sistema internacional, que é newtons. Aí o que diz o tal do Teorema de Arquimedes? Todo corpo sólido mergulhado num fluido em equilíbrio recebe uma força de direção vertical e sentido de baixo para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado. Isso é, ele está definindo que existe uma força chamada empuxo, que é capaz de manter sólidos em equilíbrio quando submersos, ou melhor, quando imersos em
líquidos. Como é que eu vou desenhar este empuxo? Ele é um vetor que vai estar na direção vertical e o sentido dele vai ser sempre de baixo para cima. A relação entre peso e empuxo também é definida em alguns livros de física como peso aparente. Isso é, se eu pegar o peso do corpo e tirar o empuxo, que é a força que o líquido aplica, peso menos o empuxo é chamado de peso aparente. Quando nós mergulhamos em uma piscina, nós temos a sensação de que nós estamos mais leves. O nosso peso aparente muda. Por que o nosso peso aparente muda? Porque existe uma força atuando no meu corpo quando eu estou dentro da piscina, chamada empuxo. E essa força faz com que eu tenha a impressão de que o meu peso esteja menor. De acordo com o teorema de Arquimedes, eu posso calcular, então, esse empuxo como sendo densidade, gravidade vezes volume, e aqui eu quero chamar a atenção para o volume deslocado. Se o objeto estiver todo imerso no líquido, o volume de líquido deslocado corresponde exatamente ao volume do corpo. Então, se eu mergulhei o corpo inteiro dentro do líquido, esse volume do líquido deslocado equivale ao volume do corpo. Se eu coloquei o corpo dentro de um líquido e ele ficou com uma parte para fora e uma parte para dentro, vamos supor, metade dele para fora e metade dele está aqui dentro, o volume desse líquido deslocado, o volume do fluido deslocado, corresponde à metade do volume do corpo. Se só está imerso metade do corpo, o volume do líquido que deslocou corresponde, então, ao volume do corpo imerso. Se eu coloquei o corpo dentro do líquido e ele ficou 2/3 imerso, eu vou ter que o volume do fluido deslocado, volume do líquido deslocado, corresponde a 2/3 do volume do corpo. Então, a proporção do líquido deslocado corresponde à proporção do líquido que está imerso no fluido. Como é que nós vamos resolver exemplos de exercícios que envolvem empuxo? Eu vou fazer algumas questões comentadas com vocês, depois eu vou deixar aqui alguns exercícios para que vocês resolvam e também vou deixar alguns outros exercícios resolvidos para vocês olharem na casa de vocês como que é feita a resolução de exercícios que envolvem o conceito de empuxo. Primeiro exemplo, um balão de hidrogênio de peso igual a 400 newtons está preso a um fio em equilíbrio estático vertical. Seu volume é 50 metros cúbicos. Item A. Determine o empuxo exercido pelo ar sobre o balão, considerando que a densidade do ar é igual a 1,2 kg por metros cúbicos. Item B. Determine a tração do fio que sustém o balão. Então, não é um corpo mergulhado num líquido, mas é um balão que está no ar. O ar é um fluido. E esse ar exerce forças sobre esse balão. Então, para começar a resolver esse exercício, primeira coisa que eu vou ver é as unidades de medidas. A força-peso apareceu em newtons, sistema internacional. A densidade do ar apareceu em quilogramas por metros cúbicos, também está no sistema internacional. E a aceleração da gravidade está em metros por segundo ao quadrado. E volume em metros cúbicos. Então, todas as grandezas que aparecem no meu enunciado estão no sistema internacional. Não preciso converter nada. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar a situação. Eu desenhei aqui um balão, como se fosse uma bexiga, apenas uma representação, e uma corda, porque ele está dizendo que esse balão, que tem hidrogênio, ele está preso por um fio. Então, deve ter um fio aqui prendendo esse balão, para que esse balão não saia da posição onde ele está. Desenhei o balão com o fio, agora eu vou desenhar as forças existentes nessa situação. Como o balão tem hidrogênio aqui dentro, ele tem massa, esse hidrogênio. Portanto, eu tenho o peso desse hidrogênio aí dentro do balão. Como é que eu vou desenhar o peso? Na vertical para baixo. Eu tenho também
a força que o fio aplica sobre o balão, que é a força de tração. Então, o fio quer puxar o balão para baixo, o fio sustenta o balão aqui embaixo. Então, tem uma força de tração na vertical para baixo. Porém, o hidrogênio que está aqui dentro, ele é menos denso do que o ar que está aqui fora. E aí, o que eu tenho nessa situação? O hidrogênio que está aqui dentro vai empurrar esse balão para cima, para que esse balão suba. Tá? Então, eu tenho 3 forças. Eu tenho o empuxo na vertical para cima, eu tenho peso na vertical para baixo e eu tenho a tração na vertical para baixo. E esse balão não sai do lugar, o que significa que a força resultante no balão vale 0. Isto é, se eu somar a tração e o peso, a soma desses 2 vetores vai ter um módulo igual à força de empuxo, para que essas 3 forças se anulem. Então, eu vou usar segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Como isso está parado, não tem aceleração nenhuma, força resultante é igual a 0, o que implica que o empuxo é igual a tração mais o peso. A força que está para cima é igual a essas 2 forças que estão na vertical para baixo. Dados que eu tenho no enunciado do exercício. Peso do balão, 400 newtons. Densidade do ar, 1,2 kg por metro cúbico, volume do balão, 50 metros cúbicos, e aceleração da gravidade. Então, esses são todos os dados que eu tenho no enunciado do exercício. Agora, eu vou calcular o empuxo. Lembrando que empuxo é calculado como densidade do fluido ou densidade do líquido, vezes gravidade, vezes o volume do fluido deslocado, ou vezes o volume do líquido deslocado, tá? Então, usando a expressão do empuxo. Qual foi o volume deslocado? O volume deslocado era o volume do ar que estava aqui nessa região do espaço. Onde está o balão? Tinha ar. Se o balão está aqui, ocupando esse volume, é porque o ar que estava aqui não está mais. Então, o volume de ar deslocado corresponde ao volume do balão. E o volume do balão é 50. Densidade do fluido que foi deslocado. O fluido que estava aqui, que deslocou, o fluido que está aplicando forças no balão é o ar. Então, a densidade que eu vou usar aqui é a densidade do fluido que foi deslocado, a densidade do ar, e não a do hidrogênio. A densidade do ar, ele me deu 1,2. A aceleração da gravidade, está no enunciado do exercício, é 10. 1,2 vezes 10 vezes 50, isso vai dar 600 newtons. Com isso, eu descobri o empuxo. Quem é que está aplicando esse empuxo? O ar. O ar é que está aplicando uma força, o ar que está aqui fora está aplicando uma força aqui nesse balão para fazer esse balão subir. Ok? Item B. Determine a tração do fio que sustém o balão. Então, esse fio que está segurando o balão está aplicando uma força de tração e o problema quer saber quanto é que ela vale. Como está em equilíbrio, a força resultante é igual a 0. Portanto, eu escrevi que a tração mais o peso, essas 2 forças juntas, tem que ser igual ao empuxo. Tração mais peso igual ao empuxo. O empuxo é negativo, eu levei ele para o outro lado, trocando de sinal. O peso é positivo, eu levei ele para o outro lado, trocando de sinal, ele ficou negativo. Então, eu fiquei com tração igual ao empuxo menos o peso. Então, tração mais peso é igual ao E. As 2 que estão para baixo tem que ser igual ao que está para cima. O P positivo, troquei de lado negativo. Eu já calculei o empuxo, 600. O peso é o peso do balão e o peso do balão é 400. Portanto, a força de tração deu 200 newtons. Então, esse aqui é um exercício mais simplesinho que nós temos de cálculo de empuxo. O ar aplica uma força para que esse balão suba, ok? Aqui dentro eu tenho hidrogênio, essa massa de hidrogênio tem peso para baixo. O fio sustenta, então tem tração nesse problema. Exemplo 2. Um sólido flutua em água com 1/8 de seu volume imerso. O mesmo corpo flutua em óleo com 1/6 de seu volume imerso. Determine a relação entre a densidade do óleo, DO,
e a densidade da água, dA. Então, eu tenho duas situações. Eu tenho um sólido que vai ser mergulhado na água e eu tenho o mesmo sólido mergulhado no óleo. Ele disse para mim o que acontece com o corpo sólido quando ele entra na água. 1/8 do volume ficou dentro da água. Quando colocou no óleo, 1/6 do volume apenas ficou dentro do óleo. Quando ele pede uma relação, ele quer saber quantas vezes a densidade do óleo é maior ou menor do que a densidade da água. Então, o que eu vou fazer para achar essa relação? Eu vou achar a densidade do óleo, eu vou achar a densidade da água e eu vou fazer a razão entre elas. Densidade do óleo dividido sobre a densidade da água. Isso já é uma relação entre as duas densidades. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar a situação da água. Então, aqui está a água. Eu desenhei o corpo tem um volume V. O que eu sei desse corpo? Eu sei que 1/8 do volume dele está dentro da água. Se 1/8 do volume do corpo está dentro da água, isso significa que 1/8 da água, que estava aqui, ó, se deslocou. Então, eu sei o volume de líquido deslocado, tá? Forças atuando. Forças no corpo. Peso para baixo, massa vezes aceleração da gravidade, e a força que a água está aplicando nesse corpo, que é o empuxo da água. Como o corpo está parado, o peso e o empuxo têm módulos iguais. Escrevi aqui, ó, empuxo na água é igual ao peso do corpo, e chamei essa expressão de expressão 1. Imaginando a segunda situação, o mesmo corpo no óleo. Aqui está o óleo, o mesmo corpo de volume V, só que eu sei que imerso no óleo, dentro do óleo, está apenas 1/6 do volume V. Se eu tenho 1/6 do volume do corpo dentro do óleo, significa que o óleo que estava aqui, 1/6 do óleo, foi deslocado. Então, eu sei o volume de óleo deslocado, eu sei o volume de água deslocado. O corpo está parado, forças atuando no corpo, peso para baixo, empuxo do óleo para cima. Como ele está parado, o empuxo e o peso são iguais. O empuxo é do óleo, o peso é do corpo. Essa é a minha expressão 2. Como se trata do mesmo corpo, eu tenho uma igualdade aqui, empuxo da água igual ao peso do corpo. E eu tenho uma igualdade aqui, empuxo do óleo igual ao peso do corpo. Eu posso dizer, então, já que esse peso é igual a esse, eu posso dizer que o empuxo da água é igual ao empuxo do óleo. E eu sei calcular cada um desses empuxos. Então, dessa relação 1 e 2, eu montei uma terceira relação, onde eu estou dizendo que o empuxo da água é igual ao empuxo do óleo. Como é que eu calculo o empuxo da água? Ele vai ser a densidade da água vezes o volume da água deslocado vezes a aceleração da gravidade. Equação do empuxo. Densidade da água, eu mantenho aqui. Volume de água deslocado, 1/8 do volume do corpo. E a aceleração da gravidade é g. Empuxo do óleo, também é densidade do óleo. Volume do óleo deslocado, 1/6 do volume do corpo. E a gravidade g que está aqui. Como esses dois empuxos são iguais, eu vou igualar essas duas expressões. Ao igualar essas duas expressões, eu fico com empuxo da água é igual a densidade da água, gravidade, 1/8 do volume. Peguei daqui, ó. Empuxo do óleo, densidade do óleo, gravidade, 1/6 do volume do óleo. Peguei daqui, igualei essas duas. Posso cancelar a aceleração da gravidade com a aceleração da gravidade. Posso cancelar esse V com este V, porque é tudo uma multiplicação de um lado e tudo uma multiplicação do outro. Então, eu posso cancelar o volume também. De tal forma que vai sobrar para mim densidade da água multiplicado por 1/8 igual a densidade do óleo multiplicada por 1/6. E aí, eu vou reorganizar essas informações. Eu vou trazer a densidade da água que está aqui multiplicando para esse lado dividindo. Então, eu vou ficar com densidade do óleo sobre a densidade da água, trouxe isso aqui para cá,
e vou pegar esse 6 que está aqui dividindo e levar para o outro lado multiplicando. Então, eu fico com densidade do óleo sobre densidade da água igual a 6 sobre 8, que é a mesma coisa que 3 sobre 4, que é o mesmo que 0,75. Portanto, a densidade do óleo sobre a densidade da água é 0,75. Sem unidade, porque isso aqui estaria em quilogramas por metro cúbico, isso aqui também estaria em quilogramas por metro cúbico. Então, cancelariam as unidades. Isso é o mesmo que eu dizer que a densidade do óleo é 0,75 vezes o valor da densidade da água. Pego essa densidade da água que está aqui dividindo e passo para o outro lado multiplicando. E aí eu tenho uma relação entre densidade de óleo e densidade da água, ok? Que era o que o exercício queria, a relação entre as duas densidades. Mais um exemplo. Um cilindro circular reto de altura H igual a 30 centímetros e área de base 10 centímetros quadrados flutua na água em posição vertical, tendo 2/3 de sua altura imersos. Aplica-se axialmente na base superior uma força F, passando o cilindro a ter 5/6 de sua altura imersos. Dados a aceleração da gravidade, densidade da água, determine a densidade do cilindro e a intensidade da força F. Antes de resolver esse exercício, pessoal, eu gostaria de falar que, como a aula já está com 32 minutos e fica muito difícil para eu baixar essa aula no YouTube, quando ela fica com muito tempo, eu vou resolver esse exercício em uma outra gravação. Então, vocês vão receber aí 2 links, tá? Um da aula até os 32 minutos e um link da resolução aí, da continuidade da resolução de exercícios. Então, eu vou continuar essa resolução num outro vídeo.